Após reunião com governadores da oposição ontem à tarde no Rio de Janeiro, o governador carioca Cláudio Castro anunciou a criação do Consórcio da Paz, uma ação integrada entre os chefes do executivo de vários estados para combater então o crime organizado. Mas antes disso, né, pulou aqui, mas eu vou chamar uma pessoa especial aqui com a gente, né, a senadora Ana Amélia Lemos, que vai falar com a gente, né? São muitos assuntos hoje. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Acabou Simone. pulando aqui, mas vamos fazer certinho, né, Ana? Muito boa noite, bem-vinda aqui. Muitos assuntos aqui, PEC da segurança pública que pode ser votada, né, até o fim do ano na Câmara, pelo menos essa é a intenção aí do presidente Hugo Motta. Acordo China e Estados Unidos, né, que deve ser ainda oficializado na semana que vem, nada certo por enquanto. Não é, Ana? 10 de outubro chegando aí, COP30, muita coisa para a gente conversar aqui, né, Ana? Como é que a gente começa? Vamos pela PEC da segurança? Você acredita que ela vai andar agora? É uma pena, Simone, que o Brasil e o parlamento, de modo especial, ele sempre está agindo empurrado pelos fatos. Essa PEC não começou ontem. Essa PEC está lá tratando desse assunto há bastante tempo. E aí, numa hora de absoluto casuísmo, vem, e aí esse é o pior momento de tomar decisão, porque os ânimos estão acirrados de um lado e de outro, porque o episódio do Rio de Janeiro, pela gravidade que tem, ele dividiu o país, seccionou mais ainda entre esquerda e direita. Então, um componente ideológico e político está influenciando nisso. Então, as decisões que forem tomadas poderão ser contaminadas por esse radicalismo. Então, é muito complicado que a gente continue nesse processo de tomar decisões casuisticamente. Deu um problema, vamos lá correr, é apagar incêndio. E agora, nesse caso, corremos o risco de apagar incêndio com gasolina. Então, é um tema gravíssimo, esse é um tema grave. O problema do crime organizado está espalhado em praticamente todo o território brasileiro. Para ter uma ideia, hoje os dois governos, da Argentina e do Paraguai, disseram que vão reforçar a fiscalização da entrada de brasileiros no seu território, via as nossas fronteiras, que são um verdadeiro queijo suíço, exatamente para impedir que lideranças do crime organizado, das facções criminosas, atravessem a fronteira e vão operar nesses países. Já estão operando porque aí está misturado o narcotráfico, que é o problema mais grave de tudo isso, juntando com todos esses comandos e essas facções que fazem a exploração de todas as naturezas. Então, é nessa hora dramática que está esse clima. Então, é preciso serenidade. Aliás, ontem eu queria até testemunhar, porque me surpreendeu o deputado Frota, que é aqui do Distrito Federal, e ele é conhecido como um dos líderes da chamada bancada da bala. Não porque ele seja um homem violento, ele era da polícia, mas da bancada que defendia a época da lei do desarmamento, ele era contra a lei do desarmamento. Então, chama a bancada da bala. E ele ontem estava presidindo, eu cheguei lá na Câmara, estava presidindo a sessão, e estava evidente, o debate era único, era a questão do que tinha acontecido lá no Complexo do Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro. E aí, claro, a direita aproveitando de que era isso mesmo e a esquerda lá fazendo o seu papel. E ele, uma hora, viu que todo o plenário estava contaminado só por esse debate. Aí ele disse, olha, vamos tirar o componente político e ideológico dessa questão e vamos tratar de votar matérias de interesse da sociedade. Eu até elogiei ele, disse, olha, é exatamente nessa hora que a gente vê a distinção de um líder ou de um cara que está ali incendiando mais o ambiente. Então, ele chamou a atenção de todos os líderes que estavam se manifestando para dizer, olha, vamos parar com isso, vamos falar o que está interessando. E podia ser até a lei da segurança, o programa, essa legislação relacionada à segurança pública. Então, nós estamos nessa situação e precisamos de ter um grande comprometimento das lideranças no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, para enfrentar isso de maneira equilibrada, sem pender para um lado ou para o outro, para não criar mais. E aí os poderes judiciário, legislativo e executivo tem que ter um papel muito importante ao opinar sobre aquelas questões que dizem respeito ao sistema judiciário, que dizem respeito ao legislativo e também às responsabilidades do poder executivo, que agora quer ser o controlador ou
assumir a liderança, mas creio que no regime federativo isso tem que ser compartilhado entre União, Estados e municípios, né, Simone? Vamos então agora sim àquela matéria que eu chamei antes de te apresentar aqui. Então, após essa reunião dos governadores da direita lá no Rio de Janeiro ontem com o governador carioca Cláudio Castro, anunciou então a criação do Consórcio da Paz, Ana, uma ação integrada entre os chefes do executivo de vários estados para combater então o crime organizado. Vamos ver. O que nós conversamos aqui, uma proposta clara. A criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o Consórcio da Paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo, para que possamos compartilhar ajudas, para que possamos, nesse consórcio, discutir estratégias e começaremos. A ideia que a sede, eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio de Janeiro. Faremos uma reunião posterior, mandando para os outros governos que queiram fazer parte. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. E eu saio daqui feliz em a gente poder fazer uma reunião dessas, em dias tão complexos, e saímos daqui todos hoje com uma visão clara de que temos uma grande oportunidade. O governador Caiado falava isso, vai ter oportunidade de responder a vocês, mas temos uma oportunidade muito clara de mudarmos a segurança pública do nosso país, com integração, com diálogo, mas, sobretudo, com coragem e efetividade. A coragem e efetividade serão, sim, elementos completamente presentes no que vai acontecer a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa reunião, Simone, tem um impacto político muito grande. Aí o governador do Rio, todas as críticas que possam se fazer a ele, do ponto de vista político, mas ele teve o senso da oportunidade. E mais ainda, os governadores que compareceram também tiveram uma atitude politicamente correta para entender a gravidade do momento. E do lado dele estava Ronaldo Caiado, que é, do ponto de vista de segurança, o estado mais bem avaliado pela população em matéria de segurança. Então, ali estava também uma contribuição. E isso incomodou o Palácio do Planalto, que não fez o dever de casa, não fez adequadamente. Então, em vez de criticar o que houve essa reunião, será a reunião de governadores da direita ou da esquerda, de quem fosse, mas não é carimbar, é fazer coisas, é tomar iniciativas. O que podemos fazer para juntos resolvermos essa questão, que não é uma questão do governador do Rio de Janeiro, não é uma questão do presidente da República, é uma questão de todas as instituições. Então, eu acho que essa foto e essa reunião e esses governadores que estavam presentes lá deram uma demonstração de senso político e de oportunidade, que é nessa hora que você vê com quem pode contar para resolver uma questão tão grave quanto essa. Então, estavam os principais estados brasileiros ali presentes. E o governador de São Paulo, que é um estado também mais... Videoconferência. Fez por videoconferência, mas estavam lá todos os governadores. E, lamentavelmente, o Palácio do Planalto tratou de, digamos, carimbar como se fosse uma reunião da direita dos governadores. Não é por aí o caminho que vai ser tomado. Então, tem que o governo assumir a sua responsabilidade num momento desse, né, Simone? A gente viu ali o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não é? Mas, Ana, em relação a essa PEC da segurança pública, né, que está para andar aí no Congresso também, tem essa questão dos estados. O governador Caiado foi um deles que questionou essa autonomia dos estados presente nesse na verdade, texto, né? Aparentemente, parece que o governo federal quer assumir a paternidade e o comando sobre isso. Vai ser fácil combater isso, aí assim, dessas conversas? Aí é que está o negócio. É preciso que todo mundo, para dar certo, que cada um ceda às suas pretensões, eu diria, mais políticas do que institucionais. Institucionais não pode abrir mão, cada um está. O que está na Constituição, na área de segurança, como na área ambiental, como na área de todas as áreas, na área de saúde, por exemplo, SUS,
existe o que tem compartilhamento de competências e responsabilidades, né, que está previsto lá. Que no sistema federativo brasileiro é a União, os estados e os municípios. Então, esses 3 entes federativos precisam estar juntos, sejam pelas guardas municipais, sejam pelas polícias militar e civil dos estados e pela Polícia Federal, no caso da União. Então, se você juntar todo esse exército aí de segurança, desse estamento de segurança que você dispõe, organizado para funcionar em benefício de combate a um grande inimigo, que é o crime organizado. Eu estava acompanhando até os governadores falando que as realidades dos estados são diferentes. Do Rio Grande do Sul é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, que é diferente da Bahia. Essa semana, lá no Ceará, aconteceu de novo uma morte de faccionados, de 7 lideranças que estavam lá também. O governo avaliando para colocar aí, né, levar o Congresso ao PL da antifacção proposta para endurecer aí em relação às organizações criminosas, que já tem outros projetos por lá nisso, né? de considerar isso como terrorismo. Então, eu diria, a classificação do tipo de crime que está sendo feito, e esse vai gerar uma grande discussão e um grande debate. Agora, a decisão é da maioria do Congresso que vai tomar uma decisão em relação a isso. Então, não adianta achar, vamos ver o que o Congresso vai ecoar e vai entender que a sociedade está precisando e querendo. Certo, seguimos aqui com outro assunto. Estados Unidos e China concordaram aí com essa trégua de 1 ano, né, nessa guerra comercial que estava acontecendo entre as duas potências. O presidente americano Donald Trump, que ameaçava elevar as taxas de importação da China para 145%, aceitou reduzir a tarifa geral para 47%. Em troca, o presidente chinês Xi Jinping suspendeu as restrições à exportação para os Estados Unidos de terras raras, matéria-prima usada nas indústrias de tecnologias e de defesa. Ainda como parte do acordo, a China vai retomar a compra de soja americana e reforçar o combate ao tráfico de fentanil, opioide que se tornou problema de saúde pública nos Estados Unidos. No retorno a Washington, Trump disse que deve visitar a China em abril e falou que gostou do encontro com Xi Jinping na Coreia do Sul. Entraram em consenso, mas e aí, Ana, como é que você avalia? Porque ainda não foi publicada oficialmente, né? Isso aí mostra apenas o poder e a relevância da China no comércio global. O que Trump foi fazer, ao tomar a iniciativa de buscar a ele, foi atender a uma demanda interna dos Estados Unidos, que é a questão relacionada à soja que a China estava comprando exclusivamente do Brasil e fechou a porta para a soja americana. E aí a gritaria do sojicultor americano foi tão grande que a Casa Branca ficou quase surda de tanto barulho que tinha, Simone. E aí é isso que acontece. Então, a força política, ele foi em busca do encontro, ele, Trump, porque aí funciona o pragmatismo. Aí não é pragmatismo. Acima de tudo, não é a ideologia, que ele vai falar com o presidente de uma nação que ele é um líder comunista, quer dizer, então, é a direita buscando o apoio de um líder comunista. Então, não, quando o interesse é o interesse maior, o interesse econômico, comercial, com a maior economia do mundo, maior força militar do mundo também, que é a China, então, Donald Trump vai lá, os Estados Unidos são maiores ainda, vai lá para, digamos, se curvar à imposição do pragmatismo e do resultado. E aí já anunciou que vai reduzir a tarifa, vai a 47%, que ele estava ameaçando para 150%. Então, essas negociações estão dentro de um desenho que a gente já sabe, feito por gente como o Donald Trump, que já se reuniu com Lula 2 vezes, uma por vídeo, por telefone, outra vez pessoalmente, exatamente ajustando os ponteiros. Primeiro bate, depois afaga. Essa é a política do Donald Trump. Pois é, a maior potência é os Estados Unidos, a China em segundo, mas crescendo, né? A gente está vendo o crescimento da China aí a cada ano. Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já respondeu, né? Eu ia te perguntar quem é que saiu vitorioso nessa trégua comercial, Estados Unidos ou China? Os dois saíram bem faceiros, os dois saíram sorrindo da reunião, né? A jogada do Trump é que deve se notar, porque ele tomou a iniciativa, né? Então, ele fez uma jogada para defender o interesse dos Estados Unidos. E no caso nosso, ele também está pressionado pelos consumidores de café, de carne, que está aumentando o preço interno. Ele vai ter que dar uma ajeitadinha para melhorar a situação, para não sofrer mais o aumento da inflação interna e aí refletir sobre a próxima eleição, Simone. Certo, seguimos acompanhando também essa novela aí, China e Estados Unidos,
Vamos seguir aqui com a nossa conversa? O mês de outubro, então, deve fechar com recorde aí nas exportações de carne bovina, um resultado impulsionado, então, pela forte demanda da China, olha ela aí, viu? E pela valorização do boi gordo no mercado interno. É o que conta, então, Juliana Pila, da Scott Consultoria. Exportações de carne bovina, elas têm sido aí um importante vetor de sustentação das cotações, né? Até setembro, o Brasil exportou um pouco mais de 16% em volume, né, a mais do que igual período do ano passado. E agora em outubro, né, esse bom ritmo ele continua, né? Até a quarta semana, o país ele já exportou o total exportado em outubro do ano passado. A média diária agora de outubro, ela está 25% maior que o embarcado em volume, né, que igual ao período do ano passado. E se esse ritmo continuar, né, nessa última semana, é possível que a gente exporte um volume superior ao que foi embarcado em setembro, que foi o recorde histórico até então. E o que vem, né, colaborando para esse cenário de aumento aí nas exportações, pensando no mercado mundial, a gente tem observado aí um crescimento da demanda nesse mercado internacional e, né, em alguns países exportadores, como os Estados Unidos, eles estão aí com um dos menores rebanhos. Então, isso tem trazido aí uma maior demanda para a carne brasileira. Então, isso tem colaborado aí para esse volume, né, recorde de exportação que a gente tem visto aí ao longo de 2025 e também, né, colaborado para a sustentação dos preços aqui no mercado interno. Bom desempenho, né, Ana? Aí foi uma ação inteligente do governo de buscar mercados alternativos, assim que o tarifaço começou a funcionar, buscar outros mercados. E países que não eram tradicionais importadores, como as Filipinas, por exemplo, estão importando em quantidades bastante expressivas e outros países também da Ásia. Então, isso também surpreendeu, porque nem a própria entre-safra, que o período de inverno, né, é uma queda, nem isso funcionou. Nós estamos bem na fotografia no mercado de carne e proteína animal. Então, aí todos os agentes trabalharam bem, as entidades, os produtores especialmente e também as articulações internacionais no dinamismo e na diversificação do mercado. E falando nessa diversificação aí do mercado, um mercado muito importante para o Brasil, que o Brasil está de olho há longo time ago, há muitos anos, né, atrás o Brasil já estava de olho. E agora parecia que o Japão ia chegar esse ano, mas não vai chegar porque a gente vê aí essa missão, né, japonesa, mandando mais técnicos aqui. Ficou para o ano que vem essa vistoria. O japonês, talvez, dentre os compradores, especialmente da Ásia, é o mais rigoroso. Eles são inflexíveis, eles são muito rigorosos e, evidente, é uma população muito grande, é um país muito pequeno, é uma ilha, o Japão. Então, há uma regra do governo japonês em relação a essas questões sanitárias. Então, para nós também é bom, porque eles vão ver como nós estamos bem, como o padrão sanitário brasileiro é muito robusto. Se viu agora com a questão da gripe aviária, e rapidamente foi debelado o problema, mostrado ao mundo e retomada as importações de carne de aves, de frangos. Então, isso é exatamente a consistência do sistema que nós temos sanitário, que merecem aplausos os nossos veterinários que controlam a área da zootecnia na minha casa. Vamos esperar para o ano que vem. Né? Tá para abril para 2026 e 2026 então vai ser o ano do Brasil ampliar aí as suas exportações. Agora para o mercado muito exigente, como a Ana falou, um mercado que paga muito bem, né? E a carne bovina brasileira, quem sabe em 2026 chegue nesse mercado tão exigente. Mas a carne mais cara do mundo é a japonesa. É a Wagyu, né? É verdade. A carne mais cara do Japão. Exatamente. Né? E um entremeio com muita gordura. Né? Não, mas aí é outro departamento. Fica próximo para a gente falar sobre isso. Daqui a pouco nós estamos concorrendo com o Japão também nessa área aí. Vamos então agora de COP30, que vai começar no dia 10 de novembro em Belém, lá no Pará, e vai reunir então especialistas, autoridades do mundo inteiro para discutir as mudanças climáticas. Mostramos hoje, então, Ana, aqui você vai acompanhar uma série de reportagens sobre a participação, então, do agronegócio na cúpula. Vamos ver. São mais de 350 milhões de toneladas de grãos produzidos por ano. Um rebanho de quase 240 milhões de cabeças de gado.
Café, frutas, alimento para o mundo inteiro, que junto com a produção de combustíveis sustentáveis e de energia, colocam o Brasil numa posição incomparável no mundo, com eficiência como ninguém também, apesar do estigma que carrega. Nós não precisamos desmatar nada, que a irregularidade é feita pela marginalidade e não pelos produtores rurais. O tom é de alerta e justifica a criação de um documento elaborado pela CNA sobre agropecuária na COP30. O material ressalta a importância do setor para a produção de alimentos e de energia diante das mudanças climáticas. A COP30 é uma conferência que reúne lideranças do mundo inteiro, cientistas, representantes de organizações não governamentais e a sociedade civil para discutir e criar soluções sobre as mudanças climáticas. A sigla COP significa Conferência das Partes, que são os países na ONU comprometidos com a busca de soluções. Esta vai ser a 30ª edição da conferência e acontece em Belém, no Pará. O professor Roberto Rodrigues, que já foi ministro da Agricultura, vai representar o agronegócio no evento. O Agro pretende mostrar ao mundo inteiro o que o Brasil fez com a agricultura tropical sustentável, regenerativa, competitiva, eficiente, sustentável e no abrigo. Serão 12 dias de conferência em que o agronegócio vai aparecer como protagonista das discussões, muito pelo que representa e pelo que já faz quando se fala de mudanças climáticas. Agricultura de baixo carbono, por exemplo, produção de biocombustíveis, produtividade cada vez mais alta, sem precisar aumentar a área de plantio. Tem muito mais, mas sem contar também que o agricultor brasileiro segue uma legislação rigorosa para produzir. Coisa, aliás, que nesse nível, país do mundo nenhum tem. As soluções para as questões climáticas passam pelo campo. Os produtores são os agentes deste processo, mas precisam de reconhecimento e de condições para isso, defende a CNA. Que os negociadores brasileiros que estarão representando o país possam defender e se orgulhar do exemplo do Brasil, que hoje se posiciona como uma liderança mundial e uma potência agroambiental e energética que conseguiu conciliar a produção de alimentos e sustentabilidade ambiental. O trabalho do produtor rural, da pesquisa, a defesa das instituições são os temas da nova série de reportagens sobre o agro na COP30, que você vai ver a partir da próxima semana. O agro passa por tudo, não é, Ana? A gente vê aí, né, uma produção sustentável na alimentação, também na questão energética, na transição energética. Tem agro em tudo que é canto. E o Brasil, o agro vai mostrar isso lá na COP, né, na COP30, com a presença de muitos estrangeiros. O mundo todo está de olho nisso, né, Ana? Eu acho que não podia ter sido melhor a escolha de Roberto Rodrigues para representar o agro nessa conferência. Ele conhece o mundo, é um grande líder, principal líder cooperativista, conhece também o sistema, mas conhece a agricultura brasileira como poucos conhecem. Nenhum país que vai estar presente tem um código florestal como o nosso. Primeiro, começar do começo. Então, nós temos autoridade moral para isso. E como disse o João Martins, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ele falou muito bem. A nossa agricultura é feita dentro da legalidade. E quem está fora da legalidade é marginal. E esse não é o agricultor que nos representa. Não é ele filiado à CNA, ao sistema CNA. Então, eu acho que as coisas têm que ser ditas como elas são. E têm que ser faladas e mostradas. Agora, os japoneses estão aí, a comissão vai ter que ver localmente, aqui como nós fazemos, como é que é o abate do gado, como é que é feito o controle sanitário, tudo isso. Exatamente a forma de você mostrar a realidade que nós vivemos, porque se depender dos nossos adversários, daqueles concorrentes nossos lá fora, você vai só ver notícia ruim. E aí, às vezes, aqui dentro mesmo do país, certos grupos ambientalistas radicais, vamos defendê-los, porém, quando você toma uma decisão ou uma declaração radical, você não está contribuindo para melhorar aquilo que você considera errado. Você tem que dizer onde está de fato errado, não, ou simplesmente atacar por atacar. Então, eu acho que nessa parte nós temos que entender. E a diversidade do país também comporta isso, quer dizer, essa divergência de entendimento. Então, é fazer uma COP que pareça bem o agro. E eu perguntei ao deputado Alceu Moreira, que presidiu a FPA, e aí ele disse assim, será que alguém vai querer ouvir?
Uma boa pergunta que ele fez. Será que eles querem ouvir? Será que esse povo que está lá quer ouvir sobre as qualidades do agro brasileiro? É uma boa questão que ele levantou, né? Se eles querem ouvir isso. Podem ouvir por educação, mas se vão aceitar ou respeitar, essa é outra história. Até há uns 2 anos a gente viu muitos questionamentos, muitas críticas em relação ao desmatamento, atribuindo ao produtor rural pelo desmatamento, né? Mas a gente viu agora, né, pouco, né, antes da COP começar, o desmatamento caindo a 11%. Né? A gente vê, e isso é muito bom para o mundo ver, mas assim, o que a gente mostrou nas reportagens aqui há uns 2 anos era muita crítica para o produtor rural. E agora a gente está vendo aí, né, diminuindo, né, em 11% o desmatamento. É um ponto positivo, mas a gente viu muitas críticas no passado que elas não contribuíram em nada, não é, com o agronegócio brasileiro. Nós temos que separar o joio do trigo. Quem comete crime ambiental na produção ou fora dela tem que ser punido, ponto. Não tem que você passar a mão na cabeça e não é assim. Quem comete a criminalidade, quem não respeita a lei e o Código Florestal, tem que sair da jogada. Porque o bom agricultor, o bom produtor, ou o exportador de grãos de qualquer natureza, ele sabe que se antigamente, no passado, havia as questões não tarifárias para impor restrições ao produto brasileiro, elas vinham fora da pauta tipicamente comercial. E elas vinham exatamente dizendo, trabalho infantil, problema de exploração, de trabalho escravo, e toda uma demanda social, claro que tinha que ter cuidado para ver isso, mas estavam fora da tarifação comercial convencional. Então, as chamadas cláusulas não tarifárias que impactavam sobre o comércio. E nós pagamos muito caro por isso. Então, agora não, você não tem isso de fazer que é trabalho escravo, é trabalho infantil, está dentro do processo, porque até nem... Como é que você vai operar uma máquina de grande tamanho, grande potência tecnológica, que tem que ter uma capacidade, uma habilidade, curso técnico no mínimo para entender a leitura e a operação daquela máquina que é sofisticada para fazer agricultura de alta precisão. Então, essa produção em larga escala. Agora, a produção doméstica, a produção dos pequenos e médios agricultores, ela tem outra natureza, também respeitada. Toda a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da preservação das reservas de água para que ele precisa da água na hora de fazer a irrigação. Então, todo esse elenco de histórico que tem a agricultura brasileira, e o agricultor, na dor, foi aprendendo muita coisa e que ele faz bem quando ele preserva. Então, é um bem para ele, não é só para a natureza, mas é bem para ele também. Para ele, para a família dele, para todo o entorno que ele vive. E essa redução que eu falei do desmatamento em 11% foi em 2 biomas, né, na Amazônia e também no Cerrado. Vamos seguindo aqui, falando ainda em meio ambiente, né, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou 2 trechos incluídos na medida provisória do setor elétrico, viu, Ana? Medida provisória que ela foi aprovada, então, no Congresso. Foi incluída, então, na MP, a previsão de contratação de usinas movidas a carvão e também a possibilidade de um licenciamento acelerado aí para usinas hidrelétricas, inclusive as chamadas reversíveis. A medida provisória ela foi, então, aprovada na comissão mista, criada, então, para analisar esse texto aí, e depois em votações simbólicas nos plenários da Câmara e Senado. Vamos ver o que a ministra disse, então, durante coletiva aos jornalistas hoje, sexta-feira. A aprovação ontem no Congresso, obviamente que é na contramão, sim, dos esforços que estão sendo feitos, os debates que estão sendo feitos, que é dito com as palavras de que temos que acabar com os subsídios ineficientes, e a gente tem que dizer que é ineficiente em vários aspectos, inclusive totalmente ineficiente para os esforços de equilibrar o planeta. Então, é na contramão, não tenho dúvida. Há algo que foi aprovado ontem também que me preocupa muito, porque foi uma mudança na própria medida provisória sobre a LAI, que estabelece que os projetos estratégicos ele é determinado pelo Conselho de Governo. Foi assim que foi a medida provisória. E ontem teve uma mudança estabelecendo que quando se trata de reservatórios e hidrelétricas, isso já automaticamente é considerado estratégico e entra automaticamente no mecanismo de LAI. Então, foram várias coisas que foram aprovadas, essa, inclusive, em relação a projetos considerados
estratégicos que, com certeza, não tinha, nesse caso, nenhum tipo de mediação feita pelo governo. Fomos surpreendidos numa votação que durou mais ou menos 5 minutos para poder aprovar esse dispositivo ao arrepio das boas práticas de licenciamento para projetos altamente impactantes, como são reservatórios e como são hidrelétricas, né? No caso aí, temos aí o debate todo sobre a questão da hidrelétrica de Belo Monte. Não sei o que motivou para que essa aprovação fosse feita dessa maneira. Obviamente que, nesse caso, o Ministério e o governo, com certeza, não têm compromisso com essa mudança, né, que eu não vou chamar de jabuti, porque é ofensivo ao quelônio. Da ministra em relação à lei que foi modificada. Olha, a ministra faz uma crítica ao Ministério de Minas e Energia, pela que ela atribui a responsabilidade, mas a ministra sabe que o Congresso tem o poder, para o bem ou para o mal, é competência do Congresso, alterar medidas provisórias. Então, isso é um compromisso do Congresso, tem que cobrar do Congresso e das lideranças do governo que tem que trabalhar em relação a esta matéria. Agora, também tem que entender que o uso da energia termoelétrica, e eu lembro que nós vivemos no governo Fernando Henrique Cardoso um apagão de energia, muito maior aqui na região centro-oeste do Brasil e do Brasil Central. E esse apagão foi compensado, os prejuízos não foram pelo uso, naquele momento, da disponibilidade dessa diversificação de fonte energética, que foi as termoelétricas de carvão, porque o sul do país é o que tem, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, estou falando nesse setor específico, mas as outras compensações também você tem que ter uma reserva de contingência no momento que tiver uma situação dessa. Tomara que nunca tenhamos mais um apagão semelhante àquele, porque os prejuízos são muito elevados. Então, é preciso entender também exatamente a diversidade dos temas e dos dilemas que nós temos e não fazer você ter que pagar uma conta um preço muito mais caro do que aquele, se você tiver com racionalidade, fazer o uso adequado daquela reserva, mesmo que não seja a mais adequada do ponto de vista ambiental. Mas a necessidade faz com que seja necessário. Ou você vai desligar os aparelhos de alguém que está num hospital porque não tem energia. Vai desligar? Não, você vai ter que prover para salvar aquela vida. Vamos colocar nesses termos para que haja um entendimento melhor da racionalidade, que é compatibilizar as questões com os cuidados necessários e a responsabilidade igual. Agora, o Ministério esse governo, as linguagens são diferentes, né? Nem sempre a ministra do Meio Ambiente tem a linguagem do Ministério da Agricultura ou do Ministério de Minas e Energia. Certo, Ana Amélia Lemos, muito obrigada pelas análises de diversos assuntos aqui que a Ana... Para compensar minha ausência ontem. Né? Ontem não veio, ontem nós estávamos para compensar hoje. Muito obrigada pela análise dos assuntos aqui para a gente. Ana, um bom fim de semana para você. Para todos. E até semana que vem. Até a semana que vem, para todo mundo que está acompanhando o Agro Mãe. Tá certo, tchau, tchau. Agora...